Então, pessoal, vamos começar estudando aqui esse probleminha aqui do LeetCode. Esse é o problema número 3 do LeetCode. Ele é um problema aqui classificado como médio. Não é um problema muito difícil. Se você quiser tentar a solução mais eficiente de todas, poderia dizer que é um problema médio. Basicamente, o que o problema pede ele vai te dar uma string, né, e ele quer saber o tamanho da substring, da maior substring que não tem nenhum caractere repetido, né? Os limites do problema são que a sua string pode ter até 5 vezes 10 a quarta elementos e pode ter basicamente qualquer tipo de caractere, né? Letras, dígitos, símbolos, espaços, né? Então a gente pode supor que vale qualquer caractere ASCII aí, né? Então vamos começar a primeira solução. A primeira solução que a gente pode pensar aqui, né, é a gente começar com uma solução ingênua aqui, né, de técnica de 2 ponteiros, né, que seria, né, para cada posição de início eu testo uma posição de fim, né, e se não tiver nenhum caractere repetido nessa seleção interna, né, eu vejo se ela é maior do que a maior até o momento e contabilizo assim a maior encontrada e respondo a questão. Então vamos começar a codificar isso aqui rapidinho, ver que isso funciona. Então, a primeira coisa aqui eu gosto de colocar aqui numa variável n o tamanho, né, da nossa string para a gente economizar a digitação, porque depois a gente vai precisar ficar se referindo a isso várias vezes. E a primeira coisa também é a gente guardar aqui, né, chamar de max size o maior tamanho encontrado, a princípio 0, né, porque sempre lembrando essa string, nada impede ela de ser vazia, então se a string for vazia o tamanho vai ser 0 e eu vou retornar o que eu tiver encontrado de max size e aqui no meio eu vou, né, então escrever o nosso algoritmo que vai encontrar o max size. Ele é um algoritmo bem simples, né, então vamos começar aqui. Então, para cada posição, né, começando à esquerda, né, então para cada string que começa num valor à esquerda que vai de 0, né, até n, né, eu vou, né, contabilizar, eu vou procurar eu vou andar, né, com uma posição, né, que seria o right, que vai delimitar o fim da string, ver se essa string, contabilizar quais são os caracteres que estão sendo usados ali dentro e ver se e procurar qual é a maior string que eu encontro. Então, né, para contabilizar os caracteres que eu estou usando lá dentro, o jeito mais simples é a gente poderia usar um hash map, mas aí seria um exagero aqui nesse caso, né? Porque como eu sei que os caracteres vão ter o código ASCII deles entre 0 e 255, né, eu posso simplesmente guardar num vetor, né, indexar nesse vetor. Então, o que eu faço aqui eu guardo num vetor de booleanos, vou chamar de used, e eu vou ter exatamente 256 posições, começa com um falso, né, e aí, né, eu vou escolher aqui uma posição right, ela vai ser o limite à direita, né, da minha substring que eu estou testando no momento, e eu vou começar aqui de left mais 1, né, e assim como eu fiz nos outros vídeos, né, eu vou usar sempre o padrão, né, o range vai ser inclusive à esquerda e exclusive à direita, né, então dessa forma eu preciso que o right seja menor ou igual a n, né? No outro vídeo eu expliquei quais são todas as vantagens de usar esse padrão, né, de inclusive à esquerda, exclusive à direita. E a primeira coisa aqui que eu vou ver é se o elemento que eu estou considerando, o último elemento que eu estou incluindo aqui no nosso substring, ele já foi usado. Acabou, eu achei uma repetição e nada que comece na posição left ou que inclua esse caractere vai ser sem repetições, né? Então, a primeira coisa se aqui eu já usei, né, o caractere que tiver na posição
right menos 1, né? Lembrando que right é exclusivo, né? Então sempre tem que subtrair 1. Se eu já utilizei esse caractere antes, né? Aqui acabou a minha busca, não tem mais o que fazer aqui, né? E vou procurar, e ele vai acabar esse for interno e vai andar com o for externo, vai procurar o próximo left, né? Mas se eu ainda não utilizei, então pode ser que ele seja um candidato. Então eu vou dizer aqui que max size vai ser aqui, então, né, o máximo entre qualquer coisa que já tinha nele e right menos left, né? Porque eu posso ter encontrado uma substring maior do que a maior que eu já conhecia. E aqui eu vou contabilizar aqui que esse caractere que eu acabei de utilizar, o s de right menos 1, virou true. Né? Então, eu vou colocar aqui true. E lembra que eu não preciso nunca marcar que ele virou false, porque esse vetor aqui ele é instanciado dentro desse for interno. Então, a cada iteração do for externo, esse vetor ele é zerado. Né? Eu poderia, assim, até talvez colocar esse vetor alocado fora e zerar ele manualmente aqui dentro, mas vai dar na mesma. Né? Eu prefiro deixar ele aqui, né? Até para a gente saber que o escopo dele é só esse for interno aqui, a cada repetição ele é zerado aqui. Então, essa deveria ser a nossa primeira solução. Né? Eu vou rodar aqui para os casos preliminares de teste, né? Só conferir aqui que eles passam e eu vou submeter essa solução. E a gente vê aqui, legal, a solução é aceita, mas a gente pode ver aqui que não é uma solução lá muito rápida, né? Ela bate só 11% das outras submissões, ou seja, ela está entre as mais lentas, na verdade. Né? Óbvio que tem várias soluções aqui muito lentas, mas assim, o grosso das soluções a gente consegue ver que são bem mais rápidas que isso. Então vamos tentar explorar soluções mais rápidas que essa. Né? A próxima solução, né, é a gente tentar fazer essa interação ser um pouco mais esperta. Né? Vamos tentar identificar aqui ineficiências nessa solução. A primeira coisa, né, que a gente pode ver, né, que vamos rodar essa solução aqui manualmente aqui, né? Como é que ela funciona? Né? Eu procuro aqui a primeira string A, aí depois eu ando com B, aí eu achei uma maior do que a que eu tinha, ainda não repeti nenhum caractere, depois C, né? De novo, achei uma maior do que a que eu tinha, a maior que eu tenho até agora tem 3, né? E aí quando eu vejo esse B, eu vejo, eu já usei esse B é um caractere repetido. Aí o que vai acontecer? Eu vou parar esse for interno e agora eu vou voltar agora vou andar com a próxima operação do for externo, andar com esse A para cá. Mas a gente já começa a ver assim, poxa, eu tenho esse B aqui e eu acabei de parar esse for interno porque eu vi um B aqui. Não faz sentido eu procurar uma substring começando aqui. Né? Eu intuitivamente gostaria já de pular esse B e começar a buscar por aqui. Né? E a partir daqui eu procurar minha nova substring candidata. Né? Poderia ser que eu tivesse, né, até posso colocar aqui uma outra substring, botar um D aqui, só para a gente ver que, né, que aqui, se eu fosse procurar, eu acharia uma de 4, né? Eu não precisaria perder esse tempo todo, né, vendo aqui B, C, depois e depois ver, só para depois ver que esse B aqui já foi utilizado. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu vou usar essa técnica de 2 ponteiros, mas eu vou tentar fazer de forma um pouco mais esperta. Né? Eu vou contabilizando os caracteres que eu já usei, e aí o que eu vou fazer é o seguinte. Né? Como eu vi, a primeira vez que eu encontrei um caractere que eu já usei, não faz sentido eu procurar nenhuma string que começa antes da última ocorrência desse caractere. Então, o que eu vou fazer enquanto esse caractere continuar sendo contabilizado como já utilizado, eu vou andar com esse ponteiro para a esquerda e marcar que o caractere que eu acabei de excluir não foi utilizado. Então, eu andaria de novo para cá, aí agora eu vejo esse B que eu acabei de incluir, agora, desde que
começou a string aqui nesse ponteiro que ele não foi mais utilizado, porque do momento que eu andei com essa seta para cá, eu excluí o B, e agora eu posso continuar tentando expandir a string para a direita com o meu ponteiro right. Né? Então, como que a gente vai codificar isso? Né? Vamos tentar ver se a gente vamos recodificar essa solução. Né? Então, o N eu quero manter, o max size eu quero manter, e esse aqui eu quero manter, mas isso aqui eu vou deletar. Né? Então, como é que vai ficar? Então, eu vou ter o meu ponteiro de left, né, que começa de 0. Né? Então, e aí que eu vou ter o meu right declarado aqui já dentro do for, né? E o right vai começar de 1. Né? E como o right ele é exclusivo à direita, né? O meu right ele vai ser sempre menor ou igual a n. E aqui a gente vai aplicar aquela lógica. Né? Então, enquanto, né, o caractere que eu estou considerando incluir no momento já foi incluído, né? Então, enquanto eu vou precisar aqui de um vetor para contabilizar que caractere já foi usado, né? Eu vou usar a mesma técnica que eu tinha usado antes, né? Vou ter um vetor de booleanos, né? Chamado used, né? Que tem exatamente 256 posições e eu considero que foi falso. Então, enquanto s de right menos 1 já foi usado, então, enquanto, né, eu tenho aqui, já foi usado s de right menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou andar com o left, eu vou excluir o caractere apontado por left, né? Então, use de s de left vai ser falso, porque eu vou andar com esse left, e eu incremento left. Né? E aqui eu cheguei num ponto em que o caractere que eu estou considerando garantidamente ainda não foi usado, então eu vou contabilizar que ele, né, foi usado agora. Então, s de right menos 1. Então, marco que foi usado. E a mesma coisa, né? Então, max size vai receber o máximo, né, entre qualquer coisa que ele já tinha e right menos left. E, de novo, aqui só colocar um ponto e vírgula aqui. Aqui a gente pode ver que isso deveria solucionar, né, o problema, né? Como a gente demonstrou ali. Eu vou rodar isso aqui nos casos preliminares só para testar de novo, né, ver se eu não digitei nada errado. Passou aqui, vou submeter. E a nossa solução foi aceita, e aqui a gente pode ver, que nem a gente viu nos outros vídeos, que ela levou 0 milissegundos. Quando a solução realmente é rápida, o benchmark, o analisador de benchmark do LeetCode, ele é bem preciso, então obviamente ele não bateu 100% das soluções, mas a gente pode ver que já foi uma solução bem rápida. Né? E aí aqui, voltando, né, a gente consegue fazer uma solução ainda um pouco mais otimizada do que essa, né, voltando aqui, que é o seguinte, né, do momento aqui, vamos voltar aqui para esse exemplo, eu estava considerando essa string A, B, C, aí eu incluí o B. Né? Se eu, em vez de ir excluindo caracteres um por um até encontrar de novo o B que eu já usei, né, o que eu posso fazer é simplesmente lembrar em que posição que eu vi o B da última vez, né, em vez de simplesmente marcar que eu vi ele, eu marco aonde eu vi ele, e aí eu não vou mais precisar fazer esse for interno, esse while interno, né, esse loop interno, procurando onde que esse B está. Né? E aí fica uma questão. Né? Então, se eu posso simplesmente dizer, eu lembro que o B estava na posição 1,
Então eu posso simplesmente dizer que agora left vai ser 2, né? Porque excluindo esse B, eu preciso de alguma forma saber que os caracteres que eu pulei aqui não foram mais usados. E aí aqui tem um truque, né? Que o truque é que só foram caracteres usados os caracteres que eu guardei no vetor numa posição que ainda seja posterior ao left, né? Então, como é que a gente... Vamos só alterar, né, essa solução aqui rapidinho para a gente ter isso, né? Então, aqui a diferença é que desse use agora vai ser um vetor de inteiros, não vai ser mais um vetor de booleanos. E o valor padrão deles eu vou colocar -1, né? Não pode ser 0, porque 0 é uma posição válida. Então, eu vou guardar -1, né, para ser um valor indicando que eu nunca vi esse valor. E aí aqui, né, eu não preciso mais fazer um while, porque eu não vou mais olhar isso posição por posição. O que eu vou fazer é o seguinte: se, né, o caractere que eu estou olhando, né, used de S de right -1, ele é considerado usado se ele está numa posição maior ou igual a estar, a left. Né? Estou chamando de left aqui. Né? Então, se isso acontece, né, então o que eu vou dizer é simplesmente dizer que left então vai receber esse valor aqui mais 1. E aí, do momento que left foi incrementado, por essa mesma lógica, todos os caracteres que eu marquei, que eu usei numa posição anterior a esse novo left, foram automaticamente excluídos, né? Então, isso aqui eu não preciso mais, né? E aqui continua a mesma coisa, né? O meu max size vai ser o máximo entre qualquer coisa que ele já tinha e right menos left. E aqui eu marco, né, que o caractere que eu acabei de incluir, né, em vez de ser aqui true, eu marco que eu incluí ele exatamente na posição right -1. Né? E tem que ser right -1 porque eu preciso da posição dele exatamente onde ele ocorre. Né? Porque eu vou comparar com esse left aqui. Então aqui eu posso já testar essa solução, ver que ela funciona aqui nos casos preliminares aqui. Né? Vamos submeter só para ter certeza de que eu não digitei nada errado aqui. E a solução novamente é aceita, novamente bate 100% dos casos, né, nesse benchmark impreciso aí do LeetCode. E bom, basicamente essa é a solução. Essa é uma solução, eu diria, ótima, pelo menos até onde eu conheço. Acho difícil ter alguma solução mais eficaz do que essa, mais eficiente do que essa. E é isso aí. Eu espero que você tenha entendido. Coloca um comentário se tiver alguma dúvida, se alguma coisa ficou mal explicada. E bons estudos!